Olá, bem-vindos a mais uma live. Já parei de fazer lives aqui há uns tempos, voltei agora com umas novas ideias e quero vos apresentar este projeto que eu tenho para este formato de lives que eu pretendo fazer. Portanto, sobre esta live é para pessoas, dirigida para pessoas e tal como todos os negócios o são, são para pessoas. Esta live partiu de duas inspirações. Uma das inspirações é uma TED Talk que tem mais de 50 milhões de visualizações da Brené Brown. A Brené Brown tem um trabalho na área de investigação sobre a vergonha e na TED Talk ela fala sobre a conexão humana, a habilidade de criar empatia, pertencer e amar. E no início desta TED Talk ela responde aqui a duas perguntas que eu acho que são muito interessantes, que é qual é o sentido da vida e por que motivo estamos aqui. Embora as respostas estejam ligadas à profissão dela, ela era assistente social na altura em que iniciou o estudo, eu acredito que estas respostas servem e identificam na perfeição o propósito do empreendedor. É por causa das relações que estamos aqui. A capacidade de nos sentirmos ligados é o que dá significado e sentido à vida. A segunda inspiração vem de um livro, Uma Tribo de Mentores, do Tim Ferriss. Para quem não conhece o livro, ele coloca 11 perguntas a várias personalidades. A minha ideia de fazer estas lives é, espero, partilhar ideias e, acima de tudo, espero que inspire outras pessoas, da mesma maneira que eu me senti inspirado pelo livro e criar conexões entre as pessoas. Eu vou convidar as pessoas que tenho fotografado pela conexão criada pela sessão de fotografias e no fim da entrevista vou convidar a gravar um testemunho sobre a sessão de retrato que foi feita na altura. Portanto, o meu nome é David Grades, eu sou fotógrafo, faço fotografia de retrato, vivo em Mafra, faço fotografia desde os 16 anos e em 2013 frequentei o IPF, o Instituto Português de Fotografia, onde fiz durante o ano o curso de fotografia. Hoje a minha convidada é a Ana Luísa. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu fotografei quando iniciei este projeto de empreendedorismo. Ana, fala-nos um bocadinho sobre ti, quem é que tu és? Ok, então, não sabia que tinha sido as primeiras pessoas. Foste a primeira pessoa que eu Oh, fotografei. a sério? Foi. Que fixe. E tu foste o meu primeiro fotógrafo. Que engraçado, que bom, não sabia. Tudo bem, então quem sou eu? Essa é uma bela pergunta. Quem é que sou eu? Então, eu sou a Ana Luísa. Estou de momento a arrancar com um projeto no âmbito do coaching neurolinguístico, que foi uma área pela qual eu me apaixonei. Eu sou licenciada em saúde, tenho exercido nessa área há 16 anos, penso eu, se não estou em erro, e percebi que realmente que há mais para além da saúde, também há o bem-estar. E na procura pelas minhas respostas, dos porquês nessa área do bem-estar, descobri a programação neurolinguística e descobri o coaching que, com as suas ferramentas, ambas acrescentam ou podem acrescentar muito à nossa vida e nos podem ajudar a termos uma maior sensação de bem-estar e de encontro àquilo que nós somos e àquilo que nós queremos e aos nossos objetivos e aos nossos planos de vida. Uhum. E estou agora. E essa frase da Brené Brown, tu referiste, ressoou muito em mim, porque eu acredito exatamente no mesmo, que o que faz a diferença é mesmo a ligação com as pessoas e essa partilha de ambos os lados numa qualquer interação. Uhum. Boa. Estamos alinhados então, ótimo. Então vou passar às perguntas. Para A lá. maioria, elas são quase todas copiadas do livro do Tim Ferriss.
Uhum. E a primeira pergunta é: qual o livro que mais te influenciou ou mudou a tua vida e porquê? Eu essa fizeste-me pensar um bocadinho, mas eu acho que aquele que, pelo menos que me ocorreu, que foi mais impactante, eu li o livro, tinha para aí uns 16 anos, e qual é que era o livro? A Constituição da República Portuguesa. Uau! Encontrei o livro era do meu pai, era numa edição pouco após do 25 de Abril, e, e eu li aquilo por curiosidade. E epá, fiquei fascinada com a nossa Constituição Portuguesa Uhum. e fiquei orgulhosa dos valores que lá estão. E acho que isso de alguma forma, e tinha só 16 anos, lá está, mas acho que isso de alguma forma ficou aqui gravado, que é tão bonito, os valores que lá estão, o ambiente que é descrito é tão bonito que, epá, que orgulho, é Boa, mesmo que orgulho, é isto que eu quero e era isto que eu gostava de ver mais. boa. Olha, surpreendeu-me. A mim também, mas Não, claro, claro que sim. foi o que me Hum, ocorreu. boa. Três livros que recomendas e porquê? Sim. Olha, então aí tenho três livros que gostei muito de ler. Eu já li uns quantos, porque eu cresci na biblioteca, eu já me fartei de ler, só que eu tenho Uhum. uma coisa a melhorar, que é conseguir decorar os nomes dos livros e quem os escreve, porque o que me interessa mesmo são as histórias. Claro, o Mas conteúdo é pronto, aquilo mas que significa para nós. exato. Mas há três que eu me lembro, portanto, devem ter sido esses os mais importantes para mim. Sim. Então, lembro-me de ler também há muitos anos atrás, na biblioteca, um livro de Shakespeare. Uhum. Era A Comédia dos Enganos. E, para além do livro, ou seja, a parte física do livro era daqueles livros de capa rija, já com alguma idade, que as Uhum. páginas já estavam amarelas e já tinham aquele cheirinho adocicado. Essa parte foi muito boa também, mas a história está tão bem conseguida. Ele conseguiu brincar com as situações normais da vida e Uhum. com os acasos e com as interpretações das pessoas e como às vezes as situações não são nada daquilo que parecem ser. E além de ser super divertido, foi Uhum. tipo um abre-olhos de as coisas às vezes são muito mais do que aquilo que parecem à primeira vista. Foi por isso que eu gostei dele. Uhum. Outro livro que eu gostei muito de ler também foi A Vida de Pi, do Ian Martel. Não sei se Uhum. estou a dizer bem o nome ou não. Esse eu li mais recentemente, há poucos anos atrás, e esse também adorei porque também tinha humor, lá está. Eu Uhum. fartei-me de rir, mas ri-me tanto, tanto, tanto a ler aquele livro. É um livro pequenino, lê-se muito bem. Uhum. E adorei especialmente a parte da religião, que ele aborda a religião. E há lá uma Uhum. passagem que eu achei aquilo hilariante, porque ele tanto ia a uma igreja como a seguir ia às mesquitas e ele gostava de compreender os porquês daquelas várias religiões e o que é que aquelas Uhum. pessoas acreditavam e o que é que cada uma trazia de bom. E achei super engraçada a parte em que ele, pronto, fazia isso às escondidas, não é? Que era para Uhum. não ofender ninguém, e quando o professor soube, ia tendo um chilique Uhum. saber que ele tanto ia a uma igreja como a seguir ia a uma mesquita e estava tudo bem. Claro. E é mesmo isso, gostei dessa, além de ser divertido, gostei dessa liberdade do escritor de poder explorar Uhum. diferentes ideias, diferentes formas de ver o mundo e epá, que não tem que ser isto ou não tem que ser aquilo. Às vezes não temos que escolher, temos a liberdade e podemos aproveitar o melhor que cada uma tem para oferecer. Uhum. Gostei desse pormenor. O terceiro livro. Qual era o terceiro livro? A Constituição. Opa, agora assim de repente. Opa, li vários. Sei que gostava muito também de um escritor que é Richard Simler. Também já Uhum. li uns quantos livros dele. Gostei muito do Meia-Noite, ao Princípio do Mundo, que li há Uhum. uns anos atrás também, e gostei de perceber um, aquilo pelo que os judeus passaram e
e de certa forma que não me faz sentido, lá está, porque cada um tem a religião que tem, cada um acredita naquilo que quer, Claro. e lá está, é como a minha máxima, desde que não faça mal a ninguém, está tudo bem, não tem que ser isto ou não tem que ser aquilo, e perceber aquilo, pessoas que passaram por momentos tão difíceis, justamente por não haver essa liberdade e esse respeito do, ok, cada um acredita no que quer e está tudo bem, podemos ser Claro. felizes, cada um de sua forma. Uhum. Fantástico. Que compra no valor de 100 euros, mais acima, mais abaixo, teve um impacto mais positivo na tua vida? Eu essa não sei se teve um grande impacto ou não, porque foi recente e ainda não percebi. Ou seja, não sei a nível futuro que impacto é que isso vai ter, mas no momento, opa, foi estes dossiês aqui. É super básico, gastei 20 euros em dossiês, em micas, em separadores, para organizar as minhas informações todas, porque era uma coisa que me andava aqui a transtornar e na lista de tarefas para fazer, de organizar a informação para que se fique mais estruturada. Epá, e foram 20 euros que me souberam para a vida e tenho um orgulho dos dossiês estarem aqui, que é uma coisa fantástica. Boa. Que fracasso ou aparente fracasso revelou o início de uma boa jornada para ti? Sim, olha, então, há uns anos atrás, eu estava num ponto da minha vida em que não compreendia uma série de coisas. Não conseguia compreender os comportamentos das pessoas. Não percebia uma série de coisas relacionadas com os outros. A minha vida não estava como eu queria, não me estava a dar satisfação. E não estava a dar satisfação. E então, na altura foi difícil, foi um momento difícil da minha vida, mas a parte boa é que se calhar foi o abre-olhos que eu precisava de ter, ou foi o empurrão que eu estava a precisar de levar para ir para a frente e para encontrar o caminho certo para mim. Boa. E foi bom. Quer dizer, foi mal na altura, claro. Mas agora fez-me estudar, fez-me ir aprender mais, conhecer mais pessoas e foi graças a esse momento que eu estou aqui. Boa. E muito melhor, graças a Deus. Ainda bem, ótimo, excelente. Que frases escrevias no enorme cartaz que todas as pessoas pudessem ler? Uma inspiração ou frase de outra pessoa? Eu tenho várias que eu uso para mim, mas aquela que eu uso frequentemente comigo é o experimenta que logo vês. Porque muitas vezes, ou algumas vezes, nós temos ideias de fazer isto ou de fazer aquilo, ou de experimentar, ou se calhar gostava de fazer qualquer coisa, sei lá, pode ser pintar, pode ser escrever, pode ser o que for, cada um tem as suas. E às vezes não nos permitimos experimentar. E metemos muita pressão sobre nós, do eu nunca fiz isso, se calhar não consigo, ou se calhar não sei o quê. Epá, calma, experimenta, depois logo vês. Pode ser que tenhas uma surpresa boa e que até descubras algum talento que não sabias que tinhas. Claro que Experimenta. sim. Boa, boa. Acho que vou adotar essa frase também, tenho que adotar. Qual o melhor ou mais valioso investimento que já fizeste? Pode ser dinheiro, de tempo ou de energia? Olha, são todas. É todas numa. Então, eu trabalho, né? Sou mãe solteira e tenho uma casa para governar também. E também gosto de estudar. E então houve um ponto lá atrás, um pouquinho mais à frente daquele momento difícil, em que eu não tinha tempo. Eu sentia que não tinha tempo para fazer tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu precisava para estar bem. E então o que é que eu adotei?
adotei uma coisa que aprendi com o Ricardo Teixeira no âmbito do marketing, que é eu tenho um lema que é: faz da tua vida pessoal, ou gera a tua vida pessoal como se fosse uma empresa. E o que ele ensinou lá, uma das regras para facilitar a vida empresarial é automatiza. E eu fui buscar essa regra dele e apliquei na minha vida pessoal. Automatiza os processos. E então o que é que eu fiz? Eu preciso de tempo para ter mais energia, para poder cuidar de mim e da minha família e para poder estudar aquilo que eu quero. O que é que eu me lembrei? Comprar eletrodomésticos que aspiram sozinhos. Eu não vou dizer marcas que ninguém paga para isso, não é? Mas tudo o que facilite, aspiradores que aspirem sozinhos, máquinas que lavem o chão. Não foi tudo uma vez, porque aquilo ainda é um bocadinho caro, não é? É preciso um certo investimento. Mas fui poupando e fui conseguindo fazer essas melhoriazinhas, e realmente compensou a nível de tempo, a nível de ter tempo para mim, para fazer as tarefas e para poder fazer aquilo que eu gosto. Portanto, obrigada a quem inventou aqueles aparelhos. Excelente. Qual é o hábito fora do comum ou coisa absurda que adoras? Estar sozinha. Preciso muito de estar sozinha. Claro que gosto de contactar com pessoas e adoro falar com pessoas, mas às vezes eu também sou uma pessoa, não é? E às vezes preciso estar comigo, sozinha, no silêncio, e preciso me ouvir a mim própria, porque às vezes no dia a dia nós temos imensas coisas a acontecer, muito ruído, muitas opiniões, muitas coisas a acontecer, pessoas a passar, tarefas, Ou monte seja, de coisas. guardas um momento do teu dia para fazer introspeção. Exato. E para me ouvir a mim própria, porque toda a gente tem inseguranças, toda a gente tem medos, toda a gente tem dúvidas, e eu também as tenho, não é? Claro. E é ouvi-las, tipo, ok, estou a sentir medo disto, ok, porque é que está... E faço perguntas, faço muitas perguntas a mim própria. Porque é que estás a sentir medo? E acho que esses bocadinhos, não é preciso muito, vou fazendo tipo 5 minutinhos ao longo do dia, conforme vou precisando, para ajustar a minha rota. E esses pequenos 5 minutinhos são tipo lufadas de ar fresco e que me permitem manter no meu caminho. Boa, excelente, excelente. Quais as mais recomendações que mais ouves na tua profissão ou área de especialização? Olha, eu não consigo especificar nisso da profissão e da área de especialização. No entanto, há uma coisa que eu vejo acontecer e que acho que podíamos todos melhorar com isso, eu incluída, é a nossa necessidade de categorizar e de rotular coisas. As coisas têm que ser preto ou branco, assim ou assado. E eu acho que esse padrão, essa caixinha pequenina do tem que ser uma coisa ou a outra, nos limitam em muito as possibilidades e as ofertas e tudo. E não é só na minha área, é em tudo. Acho que se fôssemos um bocadinho mais abertos e mais receptivos a outras ideias, que não fôssemos tão categóricos, isto tem que ser assim ou assado, era muito mais leve para toda a gente e havia muito mais receptividade até uns com os outros. Acho que facilitava a vida a toda a gente. Bem, esta pergunta que eu tenho agora para ti, já respondeste numa anterior, que é o que fazes quando te sentes sobrecarregado, desconcentrado ou perdes a concentração temporariamente? Pois, olha, sim, faço aquela dos 5 minutinhos e também costumo dizer, às vezes quando tenho assim muita coisa, é dizer tipo, olha, eu não sou super mulher, eu sou uma pessoa normal, não sou uma máquina, não sou um computador, eu só consigo processar não sei quantas coisas ao mesmo tempo. Portanto, calma, agora vou fazer isto, depois já faço aquilo. Mas com calma, uma coisa de cada vez. Boa. Tens uma rotina matinal? Tenho, mas não gosto dela.
Gosto dela e tenho que melhorar. Tens que adaptar. Vou ter que fazer Oh, aqui uma modificação. oh, É Ana, que eu preciso. a minha rotina matinal que eu faço, hoje não fiz, eh, ontem fiz, ehm, é uma evolução, é um processo que tem evolução para aí há uns 10 anos. Portanto, aquilo que eu fazia no início é completamente diferente daquilo que eu faço hoje. E eu acho que isso é sempre um processo de nós vamos avaliando e vamos modificando aquilo que nós sentimos que precisamos. Uhum. Mas queres falar um bocadinho do que é? Não é nada de especial, é beber café. Eu acordo e tenho que ir Uhum. beber café, porque de alguma forma eu acho que não acordo se não beber café. E às vezes até em jejum e tudo. Hum, Para o estômago não deve ser nada agradável, não é? pois, levar logo Mas já estou a aquilo assim. modificar, já modifiquei essa parte do ok, pelo menos um copo de água antes de beber o café. Hum, Mas ainda não está como eu quero, mas lá está, somos um claro, processo de melhoria. exato. Qual a personalidade que mais te inspira e porquê? Tenho várias. Tenho várias personalidades. Basicamente, elas têm todas em comum uma coisa, que é quererem o bem dos outros, de alguma forma. De Uhum, alguma forma, elas querem o bem das outras pessoas e vão fazer com que as outras pessoas consigam ficar melhor. Nós temos o Gandhi, temos tantos bons exemplos na história que eu não sei porque é que não passam mais disto na televisão, ou porque temos mesmo pessoas muito fixes na nossa história. Temos o Gandhi, temos a Madre Teresa de Calcutá, temos o Luther King, todos eles têm em comum, Nelson Mandela. Temos tantos bons exemplos que eu não percebo porque ainda há tanta coisa que não devia de acontecer e que pronto, e porque é que não somos todos muito melhores? Já houve tanta gente a lutar por nós. A que mais me inspira neste momento é o Tony Robbins, não é? uhum, Cada área onde eu estou agora, porque acho fantástico a capacidade que ele tem de se conectar com as pessoas, não as conhecendo de lado nenhum e uhum, fazendo ali meia dúzia de perguntas, ele consegue perceber o do que é que aquelas pessoas estão a precisar e consegue relacionar-se com elas e conectar-se com elas de uma forma brilhante. Não, uhum, para mim não há melhor. E é um exemplo também na capacidade de nos relacionarmos com outros e de respeitarmos a maneira uhum. única de cada um ser. Acho brilhante mesmo. Eu acho que essas pessoas que tu referiste têm uma outra capacidade que cada vez é mais rara, que é a capacidade de sofrer em prol do bem dos outros. Todos eles, como tu falaste, o Mahatma Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, o Mandela, Luther Mandela, King, Luther King, tantos. foram todas pessoas que sofreram muito, conseguiram suportar esse sofrimento e conseguiram inspirar outras pessoas para tentar criar um mundo melhor. E hoje a capacidade de sofrimento das pessoas, acho que estamos numa sociedade um bocadinho cada vez mais egoísta. E isso é completamente inverso àquilo que eles pregaram e que tentaram fazer e conseguiram muitas delas. Muito, Fantástico. tantas coisas que nós temos boas nos dias de hoje. Os direitos das mulheres. Eu li um livro há pouco tempo da Universidade do Porto, que era Mulheres e Ciência. Uhum, E é um livro com mini retratos de personalidades de mulheres importantes na história de Portugal, uhum, envolvidas com a ciência e com a tecnologia. E as coisas pelas quais elas tiveram que passar, apesar de serem brilhantes na área delas, as coisas pelas quais tiveram que passar só porque eram mulheres. É uma coisa que eu não consigo entender como é que. E uhum. ainda há, o ridículo disto tudo é que É que elas ainda. lutaram tanto, durante tantos anos, para termos o direito ao voto, para termos iguais direitos, iguais valores, e ainda nos dias de hoje, às vezes, há A situações luta continua.
Exatamente, mas como é que ainda não perceberam que somos todos iguais? Como? E que Ah, possamos todos. basta falar, por exemplo, na diferença salarial de um homem e de uma mulher na mesma profissão, no mesmo sítio, né? É impressionante como isso ainda hoje acontece. E há outra, há imensos exemplos que eu sinceramente ainda não consigo perceber. Quer dizer, eu consigo perceber, mas continuo a não Uhum. concordar e a não perceber é como é que alguém ainda acha que isso é um ideal a seguir e a continuar. Isso é que eu não entendo. Uhum. Havendo modelos melhores, porque é que se continua a insistir num modelo que já se percebeu que não funciona e que há coisas melhores? Mas pronto, lá chegaremos. Exatamente, esperemos que sim. Ok, olha, Ana, muito obrigado pela tua entrevista, Obrigada. pelas tuas respostas aqui às 11 questões, e acho que tiveram muito a ver com aquilo que eu me propunha ao fazer estas lives com estas 11 perguntas e sobre a conexão das pessoas. Obrigado, Ana. Até Obrigada. breve.